colegas do PJU e MPU, né? Estamos finalizando o plantão da semana. É importante aí, né? Estamos nas vésperas aí da plenária nacional da FENAJUF, que acontece de 2 a 5 em Salvador. Tivemos um bom número de resoluções encaminhadas, tratando das questões principais aí, né? A questão da emenda constitucional 95, a precarização do judiciário, as propostas, né, de entrada de terceirização na área fim, a questão do congelamento de salário, da precarização das condições de trabalho, da defesa da justiça do trabalho, que nós temos que assumir de forma mais veemente. Então, essas várias resoluções tratando desses assuntos, né, da questão da mulher dentro da categoria, da questão LGBT, do racismo, está bastante rico o temário. Eu queria entrar num ponto também, né, que tem sido polêmica aí nas redes sociais, sobre a questão da impugnação à delegação do Rio. Eu faço parte da comissão organizadora, né, coloquei meu voto contrário a essa impugnação na comissão, fui vencida, né, eu e o coordenador Marcos Santos, da Paraíba, fomos vencidos, mas acho que é importante colocar que a FENAJUF não tem uma posição ainda sobre essa impugnação. Essa posição ela só vai ser tirada quando a executiva se pronunciar, né? Houve aí um represamento de passagens, as passagens foram liberadas para a delegação do Rio, e a FENAJUF, como direção, como instância deliberativa e de executiva, ainda não tem uma posição sobre isso. Ela seria tirada e está pautada para o dia 1º/8. Então é importante aí a gente pensar na unidade da nossa categoria, da importância que tem a ferramenta da nossa federação e resgatar para a boa luta, gente. Nós não podemos entrar em guerra entre nós. Nós vamos ter um grande desafio pela frente, nós temos que vencer a emenda constitucional 95, o congelamento, a terceirização, inclusive a demissão de servidor estável que está vindo para nós, né, a extinção da Justiça do Trabalho e o encolhimento da Justiça Federal, Justiça Eleitoral. Nós precisamos de centrar muito nesses pontos, porque são lutas muito difíceis de fazer. Reforma da Previdência que vem, a questão da reforma trabalhista que está batendo direto na gente também, né? Inclusive agrava a questão da terceirização. Então são muitas questões importantes e a gente precisa focar naquilo que vai nos ajudar a enfrentar esses ataques e não enfraquecer a nossa base. Acho que isso é bem importante. Tivemos também, né, essa semana a reunião do FONASEF, foi bem proveitosa, né, uma boa representatividade, e já trabalhando com o chamamento, né, o chamamento do dia 10, gente, é isso que nós temos que focar. O dia 10 tem adesão de todas as centrais sindicais, o FONASEF está dentro, né, a FENAJUF está dentro, nós precisamos fazer um chamamento forte, um trabalho de base na nossa categoria, chamando para o dia do basta, né, em defesa de salários, de direitos sociais, de direitos trabalhistas e previdenciários. Nós precisamos enfrentar e conseguir, né, conquistar a revogação da emenda constitucional 95, precisamos resgatar os direitos trabalhistas e garantir os direitos previdenciários. E o dia 10 será um dia para trabalhar isso em todo o país, com greves, atos, paralisações. Importante, né, que vai ser alargada também para a atuação da classe trabalhadora e do setor público dentro da classe trabalhadora nas eleições, a gente levando essas propostas, fazendo a pressão tanto nos candidatos ao legislativo, quanto também ao executivo. Nós vamos disputar essa eleição 2018 como uma grande campanha salarial. No dia 12/9 também estamos trabalhando no FONASEF com essa data, né, um ato nacional na STF, por conta da posse do Toffoli, onde a gente vai entregar a nossa pauta da categoria, né, tanto das questões gerais, negociação coletiva de greve, database,
questão da emenda constitucional 95, pedido de revogação, o apoio à defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários, mas também as questões específicas, né, de condições de trabalho, de combate ao assédio moral do nível superior e várias outras questões dos oficiais de justiça, a indenização transporte, o agás na aposentadoria para os agentes de segurança e muitas outras, né, que vão compor a pauta. E eu queria terminar o resumo falando um pouquinho sobre o FUNPRESP. Eu sei que tem muitos colegas com dúvidas ainda, né? Nós estamos na véspera do prazo final, aí, que termina dia 28 agora, para a migração. Eu estive no interior do estado, passei na base do interior do estado do Rio Grande do Sul, vi e pude debater com os colegas também essa questão. E acho que isso é importante, algumas ponderações, né? Migrar, a gente tem hoje três faixas, né? Três situações diferentes dentro da nossa categoria. Aqueles que entraram antes da emenda 20 lá do FHC, da reforma do Fernando Henrique Cardoso, que pegou amplamente, né, setor público e setor privado, e antes da reforma também de 2003, no governo Lula, né, da emenda 40, é uma situação que está garantido paridade, integralidade do salário. Nós temos os colegas que estão nessa transição, que entraram depois de 2003, depois da reforma da Previdência do governo Lula e antes da regulamentação, em 2013, do FUNPRESP, né? E temos os colegas na terceira situação, que são aqueles que entraram depois da regulamentação do FUNPRESP e que só tem garantido, né, o teto da Previdência Social. Esses que estão na transição, eles têm a média das 80 melhores contribuições, né, média salarial, que chega lá no final, gente, como eles estão contribuindo sobre 11% sobre todo o salário, eles chegam numa média próxima da integralidade. Então são situações diferentes. É preciso avaliar caso a caso, sem dúvida, fazer o cálculo do benefício especial para ver se tem alguma vantagem, né? E risco tem os dois lados, né? Tanto o nosso regime próprio está sofrendo ataques e tem ameaças, né? Tanto a reforma da Previdência, a PEC 287, ameaça o nosso regime próprio, quanto as tentativas de aumento de alíquota, né, que pegam esses dois setores principalmente. Mas, né, a gente ainda tem que pensar, ponderar que o regime próprio só pode ser modificado, na sua grande parte, por PEC, né? Já o FUNPRESP, ele é todo regrado em leis ordinárias, então a gente também tem esse parâmetro aí, que como a gente conseguiu segurar a reforma da Previdência, que é uma PEC, e como foi fácil eles aprovarem a reforma trabalhista, que foi por lei ordinária. Então isso eu acho que é uma questão que tem que pesar, né? Se fosse uma orientação geral, na dúvida, fique onde está. Porque os dois setores que podem migrar são esses, né? Esse primeiro, que foi antes de 98 e antes de 2013, e o setor que está de colegas, né? Que estão na situação que entraram depois de 2013 e antes de 2013 da regulamentação do FUNPRESP. Esses estão convidados a migrar. Acho que é uma decisão muito séria, não tem volta, se migrar não volta, né? Então precisa ter muita certeza. E também nós, na questão do FUNPRESP, o nosso é de contribuição definida e não benefício definido, né? Isso a gente primeiro brigou contra o regime complementar, perdemos na época, né? Depois a gente disputou o modelo e nós perdemos também isso, né? A nossa proposta no final era que pelo menos fosse de benefício definido. Acabou ficando a contribuição. Então os colegas têm que ter em mente que vão entregar o seu dinheiro para o mercado financeiro e o resultado final vai depender dessas transações. Sabe o que paga, mas não sabe o que vai receber no final. Então isso é muito importante também levar em consideração quando avaliar a possibilidade de migração. Já os colegas que estão na terceira situação, que entraram depois da regulamentação, esses não têm escolha, né? Na verdade, eles podem não pagar o FUNPRESP,
mas as situações que a gente vê similares, aí Banco do Brasil e Petrobras, por exemplo, que tem fundos de complementação, as situações que a gente tem contato é que quem fez essa escolha chega no final da vida e não consegue se aposentar. Então também é uma questão que os sindicatos precisam se debruçar sobre a questão do FUNPRESP e desses colegas que não têm outra opção a não ser o regime geral, o teto e mais a complementação. Os sindicatos precisam assumir essa questão da fiscalização desse fundo, né, e defendendo os interesses desses colegas que estão nessa situação e que já estão submetidos ao FUNPRESP. Era isso. Obrigada, gente.